Eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte. Seja bem-vinda. Obrigada, João. Prazer estar aqui com você. Vamos acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Sou do Esporte, que acaba de lançar o primeiro relatório oficial sobre o PIB do esporte brasileiro. Vamos entender um pouquinho mais desse trabalho tão importante para a estruturação do esporte como negócio no Brasil. A Sou do Esporte nasceu em 2015 com o intuito de melhorar o ambiente de negócios no esporte e fortalecer o setor como ferramenta no desenvolvimento socioeconômico do país. Além disso, busca promover a governança como uma das bases do esporte, combatendo a corrupção e o abuso de poder. A organização, inclusive, premia anualmente as principais referências em gestão esportiva com o prêmio Sou do Esporte. Agora a organização traz o relatório PIB do esporte brasileiro, primeiro estudo que mostra uma fotografia do setor esportivo e sua relevância para a economia nacional. Fabiana Bentes, presidente e fundadora da Sou do Esporte, é a entrevistada do CNN Esportes S.A. e vai mostrar os principais dados do PIB do setor e como ele pode impactar positivamente no futuro das modalidades. Fabiana, o que é a entidade, o Instituto Sou do Esporte? Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Bom, a Sou do Esporte é uma organização sem fins lucrativos que promove ações de desenvolvimento estruturante do esporte brasileiro. E aqui eu já trouxe para você o nosso livro do PIB do esporte, que é uma edição limitada. Bem, muito bonito aqui o material. Só as moedas do real. Exatamente. Vamos levantar, né? Filista aqui, ó. Pedir para fechar aqui a imagem. Muito bem. Fabiana, conta pra gente, como é que tá a saúde financeira do esporte do Brasil? Olha, a saúde financeira do esporte do Brasil, ela tá muito bem, de certa forma, né? Falando em termos de representatividade, a gente hoje, né, já tem um número que pode se orgulhar, que a gente tem uma representatividade hoje de 1,69%, né, do PIB do Brasil, maior inclusive que a cultura. Com 183 bi só em 2023. A gente fez essa análise a partir de 2023, porque o projeto começou em 2024, o estudo. E eu acho que a gente tem já o que falar do esporte em termos econômicos, mas ainda falta transparência no segmento e ainda falta uma qualidade do investimento no esporte. Comparando com outros setores, já dá para dizer que o esporte é representativo e é importante para a economia do Brasil. É muito importante porque a gente gera, assim, 3 milhões e 300 mil empregos, diretos e indiretos. Isso é uma cadeia produtiva importante. São mais de 20 setores da economia impactados pela estrutura esportiva no país, né? A gente hoje, como eu falei, ela tem um percentual acima do da cultura, que tem uma grande relevância dentro, né, das políticas públicas, das leis de incentivo também. Então, hoje o esporte, ele tem o seu lugar, o seu papel, digamos, de protagonista também nesse ambiente de desenvolvimento econômico e social do país, e que precisa ser levado a sério, né? Até hoje, a gente vê o esporte um pouco marginalizado nas políticas públicas, nos processos decisórios e na estratégia de desenvolvimento do país. Quando a gente fala do PIB do esporte, a gente pensa muitas vezes no atleta de alto rendimento. Jogador do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do cara que está no grande centro. Mas essa cadeia começa talvez com esse grande atleta, mas ela vai até o cara que vende churrasquinho na porta do estádio. Da senhora que lava um uniforme de um clube de futebol amador no interior do Brasil. É uma cadeia muito longa e muito capilarizada, né? O importante é a gente separar essa análise do que a gente já viu como setorização do esporte no país. O que a gente sempre via é exatamente o futebol gera tanto, o esporte olímpico gera tanto, a competição XYZ gera tanto. A gente tratou de fazer uma análise do ecossistema esportivo a partir dos quinais, a partir da questão de renda, né? A questão dos setores de serviços. É uma análise similar, né? Ou seja, a gente equiparou com a análise do IBGE tradicional, então isso é importante a gente falar, que a gente não está setorizando o esporte, está trazendo esse ecossistema, como você falou. E a partir disso, a gente tem duas diferenças também, da economia formal
e da economia informal. No início, a gente imaginou que a gente pudesse trazer exatamente até esse momento do rapaz que vende uma cerveja fora do estádio, vamos dizer assim, né? E a gente não pôde fazer essa análise até essa economia informal, porque a gente teve que parar. A gente montou um ecossistema onde os dados eles eram conservadores, oficiais, para que a gente tivesse efetivamente uma dimensão real. Então, hoje, o PIB do esporte, ele vem ainda pequeno do que efetivamente é quando você trata de um segmento que tem tantos desdobramentos, mas que não tem dados oficiais. Então, por exemplo, a questão da economia ao redor de eventos esportivos informal é um dado que não está dentro do PIB. O eSports é um dado que somente a gente só conseguiu os dados relacionados à FIFA. Apostas, como não estava regulamentado em 2023, a gente não tem apostas a não ser nos balanços dos clubes, como patrocinadores. Então, ainda existe uma gama de descoberta, vamos dizer assim, do impacto do esporte a partir desse número, dando capilaridade a outros segmentos esportivos, né? Outros segmentos de serviços, de atuação do ecossistema do esporte, que impactam, que são gerados a partir do movimento esportivo no país. Então, o que você está dizendo, em outras palavras, é que o número é muito maior ainda do que o que está aqui. Com certeza. Porque quando a gente pega a informalidade, quando entrarem as apostas agora regulares ao final do ano, isso tudo tende a crescer muito a relevância dos números do esporte para a economia do Brasil. Com certeza. E mais, quando você trata essa questão da informalidade, né, você ainda também tem a questão da pirataria, que não atinge só a questão do esporte, mas com certeza o esporte. As camisas de clubes, né, a gente tem uma falsificação extremada, digamos assim, desses produtos. Então, realmente, o país perde na pirataria, na ilegalidade. A gente ainda precisa de um estudo maior relacionado à questão da informalidade. Ainda precisamos de uma cultura de transparência de dados no segmento esportivo, que não existe. Foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos, encontrar dados, né, que as entidades, que a gente tem o portal da transparência. O portal da transparência obriga a publicação desses dados, mas ainda assim a gente vê que o segmento do esporte é muito amador na transparência dos seus dados, porque não entende que a partir da transparência dos dados vai vir maior investimento. Entende que é uma competitividade que não pode falar de um para o outro por causa disso, por causa daquilo. Se eu falar quanto eu ganho, o time B vai lá e toma meu dinheiro. Exatamente. Então ainda existe uma cultura organizacional aí no esporte que ela precisa mudar. E qual é o tamanho do PIB hoje, não em números percentuais, mas em números gerais? Quanto o esporte movimenta por ano no Brasil? Em 2023, como eu falei, a gente começou o estudo em 2024, então o ano de estudo é 2023, 183 bi. Né, no ano de 2023. Então, realmente é um número com 3 milhões e 300 mil empregos gerados, né? A gente tem aí o setor, né, de comércio com mais de 50%, tem a atividade de lazer, o esporte amador, né? O pessoal que corre, a estrutura esportiva do país em termos de esporte amador mesmo, de clubes, etc. Então, mas a gente ainda precisa aprimorar, como eu falei, esses números e trazer uma realidade ainda mais significativa para a questão dos negócios. Vamos fazer dois paralelos aqui. Primeiro, o dever de casa. Quando a gente fala desses 180 bilhões, dá para comparar com o que na economia do Brasil? A gente está comparativamente, diretamente com o setor de cultura. O cultura hoje tem 1,5, a gente tem 1,69. Então, e aí eu acho que é importante a gente citar a questão dos incentivos, né? Os incentivos e a qualificação dessa verba. Nós não temos, digamos, um problema grave em termos de implementação de recurso público dentro para essas secretarias desmembrarem, digamos, em atividades esportivas nos seus municípios e nos seus estados. Nós temos as secretarias recebendo recurso. O problema é a qualidade desse recurso, de como ele é implementado esse recurso, né? Então, essa é uma questão que vai direto impactando o Plano Nacional do Desporto, que está parado no Senado. Nós precisamos aprovar esse Plano Nacional do Desporto para que essas secretarias possam
entender como elas vão implementar esse recurso. Ele chega na prefeitura, a prefeitura dá capilaridade para esse recurso de qualquer forma, não vê relevância muito no esporte, o dinheiro se perde com cargo, se perde com uma construção de uma pracinha do nada para o prefeito, né, inaugurar, mas ali não tem estratégia nenhuma, ali não tem qualificação desse recurso. Então, em termos de políticas públicas, nós temos vários problemas. O primeiro, que é a solução, é entender que nós temos um investimento. A cada R$1 do investimento público, retorna mais de 12 vezes, né, mais de R$12 o retorno em termos dentro desse ecossistema. De movimentação econômica. De movimentação econômica. Esse número é muito forte, né? Muito. 12 por 1. 12 por 1. É um número que nós não tínhamos. Digamos, o pessoal me pergunta assim, Fabiana, qual era o seu maior medo quando você começou esse projeto? Falei, meu maior medo era a gente não ter representatividade. Era melhor ficar quieto, né? E falar assim, bom, a gente não tem representatividade, deixa como tá. Mas o número foi muito celebrado, digamos assim, dentro desse estudo. Existe, de fato, uma estratégia nacional? O Brasil consegue pensar a cadeia do esporte de maneira conectada, pensando da formação do garoto na base, até a chegada no alto rendimento, até a formação do atleta olímpico, do atleta de Copa do Mundo. A gente fala muito nessa cadeia, nesse processo como um todo. Mas na prática isso existe hoje no Brasil? Depende de como você vê. Você tem instituições muito fortes e estruturadas. Comitê Brasileiro de Clubes e o Comitê de Clubes Paralímpicos, que é recentemente criado, são comitês que atuam com os clubes, né? Então, com a formação. Os clubes têm a formação, o CBC principalmente, ele faz um trabalho excepcional. Aí você tem o Comitê Olímpico do Brasil, você tem o Comitê Paralímpico do Brasil, que fazem trabalhos, né, importantes e de desenvolvimento também do esporte. Mas a gente está muito aquém, né? A gente já não tem o esporte na escola. Isso já né, nem 100% das escolas têm atividade física, etc. A atividade física, a educação física é marginalizada dentro do processo. Você não tem a inserção do esporte na escola em termos pragmáticos de estratégia. Você tem lá o esporte coletivo, o esporte individual, tá, mas é aquele garoto que se destaca, ele vai para onde? Ele teria que ir para um clube, mas o clube às vezes não tem, tá longe de casa, o menino não tem estrutura e a gente perde o talento. Então, o PND, que é esse Plano Nacional de Desporto a que eu me refiro, ele, de certa forma, ele não resolve. Mas ele auxilia essa cadeia a você pensar de forma estratégica. Agora, com certeza, nós temos um problema gravíssimo, que são as federações esportivas. As federações hoje, você tem uma estrutura de confederação e de federação. Então, cada modalidade, imagina que você tem 27 federações embaixo. São mais de 1.000 federações. Elas se sustentam como? Elas são, digamos, as fomentadoras do desenvolvimento do esporte de base regionalmente. Ou pelo menos deveriam ser. Deveriam ser, mas elas não necessariamente têm um recurso, não necessariamente têm sustentabilidade. Então, a gente tem um problema aí estrutural nas federações que a gente precisa resolver, mas mais que tudo, eu acho que é o compromisso do entendimento do esporte como economia, que, por exemplo, dois protagonistas potenciais, né, potências olímpicas, como a China e como os Estados Unidos, enxergam. A China e os Estados Unidos, elas não enxergam o esporte como projeto social. Elas enxergam o projeto como econômico, porque o mal do Brasil é acreditar que o social não é econômico. Então você acha que a Rafaela Silva ela vai cair do céu como uma faixa preta campeã olímpica porque houve uma inclusão social. Não, houve um investimento para que a Rafaela chegasse ao alto rendimento vindo de uma comunidade como Cidade de Deus. Então a gente precisa entender, o país precisa entender que a política econômica relacionada ao esporte, ela dá retorno social, não ao contrário. Não, a política social acaba, por consequência, porque caiu do céu, dando retorno econômico. Então, a gente ajustar esse raciocínio. Quando a gente fala de PIB do esporte, estamos falando de futebol, vôlei, basquete, tênis, natação, judô, várias modalidades diferentes. Vamos tentar entender um pouquinho do que cada um representa nesse cenário. Futebol, por exemplo, ele é responsável por qual fatia da arrecadação, por qual fatia desses 180 bi do esporte? Olha, o PIB ele não foi analisado dessa forma. Principalmente porque a gente entende que o esporte ele está muito aquém
de uma modalidade. Ele tem um desdobramento muito maior do que... A gente sabe que o futebol ele tem uma representatividade muito grande, mas ele não foi analisado dentro do PIB como um segmento. Ele foi analisado... O que é ao redor do esporte, por exemplo, um massagista, né, que é um massagista que tem em clubes, que tem no clube de futebol, que também tem no vôlei, que também tem no boxe. Esse massagista, esse KNAI, quanto que ele rende? Então, por isso que hoje é muito importante a gente não setorizar as modalidades, principalmente por causa do investimento. A gente precisa entender que é uma cadeia produtiva integrada. O massagista do futebol pode ser amanhã o do vôlei. Então, ela é uma cadeia produtiva integrada e que a gente não fatiou esse PIB por segmento no momento. Quando a gente fala de futebol no Brasil, a gente vive um momento super importante, que é o momento da criação da SAFs, né? A Sociedade Anônima do Futebol, que é o futebol visto como empresa, como negócio, com gestão. Qual que é o impacto inicial que vocês enxergam da criação da SAFs para o impacto econômico do esporte no Brasil? Olha, eu vou ser um pouquinho mais, digamos, uns passinhos atrás. A Sou do Esporte, ela analisa a governança das entidades esportivas há 10 anos. É a única organização esportiva do país, sócio-esportiva do país, que analisa ininterruptamente essa governança. Há 3 anos a gente começou a analisar a governança das federações de futebol exatamente pela entrada das SAFs. Né? A entrada das SAFs, ela traz profissionalização, ela traz um entendimento econômico para o esporte que às vezes, né, as entidades federativas não entendem, e o futebol, obviamente, como esse motor, né, central da economia, né, esportiva, né, como uma ferramenta de poder de desenvolvimento econômico e social, a gente começou a perceber que ou a gente começava a analisar as federações, ou a gente e fortalecer, inclusive, essa narrativa dentro da própria CBF, ou a própria CBF ia começar a perder espaço, né, dentro dessas SAFs, na discussão. Infelizmente, não sendo muito diferente, tá, do ambiente olímpico, porque, como eu falei, as federações, elas são, digamos, núcleos de poder. Então, muito fechadas e que votam na confederação, o que é o mais grave, né? Então, se um presidente da CBF ou de qualquer confederação ele quer fazer mudanças estatutárias, ele precisa do voto das federações. Então, essas federações, se não quiserem essa mudança, elas não vão fazer. Então, às vezes, a gente, em qualquer ambiente do esporte, a gente responsabiliza a confederação, mas nem sempre é assim. Às vezes, as federações é que são responsáveis por essa mudança estatutária. Então, o que eu vejo hoje é que as SAFs, elas vêm pautando essa questão da governança, dessa transparência e dessa sustentabilidade, que é a que eu me refiro também das federações, de patrocínio. A gente não pode mais morrer na praia no esporte. O que acontece é que a gente morre na praia. Chega um potencial investidor e olha aquela bagunça, ele morreu na praia. Ele fala, dá meia volta, vou para outro país, vou para outra estrutura, vou para outra situação, porque ele não aguenta ver aquela desorganização. É um dinheiro é o investimento privado dele, com retorno. Que um retorno financeiro e um retorno reputacional. Você pode ser o maior investidor. Se você tem uma vírgula na reputação, você acaba com o investimento, né? Então, a construção da reputação no futebol e no ambiente esportivo é muito importante. Eu sempre brinco que uma das missões da Sou do Esporte é tirar a pauta do esporte da página criminal e deixar só na editoria do esporte, porque aí sim a gente consegue fazer o esporte evoluir. Então, efetivamente, as SAFs hoje, a questão da governança, a CBF, uma nova gestão, vem trazendo, por exemplo, a questão da modernização, que o Samir, o presidente, está falando, abriu as portas para o Ronaldo, por exemplo, falou agora recentemente, é hora da CBF ter uma comissão de atletas representativa dos tetracampeões ou do pentacampeões para falar da gestão, para discutir essa gestão, para poder trazer esse nível de informação e votar. No Comitê Olímpico do Brasil, por exemplo, você tem a comissão de atletas que tem direito a voto, né? Elas ajudam a definir esse ecossistema. Qual é o ecossistema que a gente quer para o ambiente olímpico? Hoje nós temos um presidente eleito, uma vice-presidente que foi atleta olímpica, que é a Yane Marques, centralizados na questão da governança do esporte e trazendo muito recurso. Então, é hora da CBF também seguir esse caminho.
Mas esses atletas ou ex-atletas, eles estão preparados para de fato dar essa contribuição? Porque não basta ser ex-atleta. Uma coisa é você ter talento para jogar futebol, você ter talento em campo. Outra coisa é você ter talento como gestor. E há uma diferença muito grande nisso. O atleta brasileiro, ele está se preparando para fazer gestão no esporte, ou ele continua entendendo que o simples fato de ter jogado, por mais talentoso que tenha sido, lhe garante a autoridade no assunto gestão? E até coloco isso de maneira muito respeitosa, mas não são raros os casos de atletas que ganharam muito dinheiro e que terminaram falidos. O que significa que ter talento para jogar futebol ou para ser atleta não significa ter talento para ser gestor. Bom, aí eu adoro esse assunto, porque para mim, eu já nesse ambiente há 10 anos, eu não vou dizer que é uma falácia, é uma percepção. Porque nós também temos gestores que não entendem nada, nem do esporte nem de gestão. Que são os cartolas, vamos dizer assim, né? Tem muitos cartolas que conhecem, tem muitos que não entendem nada, e muito menos da modalidade, e muito menos da vida de atleta. Então, se a gente fizer um raio-x de presidente de federação com presidente de confederação e colocar, né, fazer uma análise SWOT de cada um, tá todo mundo no mesmo barco. Né? Tem os que são muito bons gestores, os que são muito bons atletas, os que são atletas e gestores, os que são gestores e não são atletas. Você tem tudo. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa quebrar um pouco. A segunda questão relacionada a esses atletas. É lógico que você tem atletas que ainda não despertaram para a gestão. É lógico que você tem atletas que despertaram para a gestão. No futebol, você vê o Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, é um cara extremamente preparado. No Comitê Olímpico do Brasil, você vê a Yane Marques, que é vice-presidente do comitê, foi secretária de Estado, é gestora, né, com curso, com faculdade, e é uma atleta olímpica que teve sua representatividade no pentatlo. Então, tudo isso... Medalhista olímpica. Medalhista olímpica do pentatlo moderno. Então, essa construção, isso daí começou muito na época, né, do Nussmann. Havia muito isso. O próprio Nussmann, ele foi um atleta de vôlei. Então, o que acontece hoje? Por mais que esse atleta não seja um gestor e efetivamente um presidente de federação com dinheiro pode perder o dinheiro, assim como um atleta que não cuida do seu pós-carreira, isso possa existir, existem os que são bons. Então, para isso, você coloca uma comissão de atletas eleita por uma camada dessa sociedade, desses esportistas, começa a capacitar eles ou traz lideranças que já estejam capacitadas. Eu ia entrar exatamente nesse assunto. Não é melhor o caminho inverso? Primeiro se capacitar para depois se sentar na cadeira? Eu concordo plenamente que a gente tem pessoas competentes e incompetentes em todas as áreas. Mas me preocupa muito quando o fato de ter sido tetracampeão do mundo ou pentacampeão do mundo se torne um requisito para ser um gestor no futebol. Ele pode ter sido um grande craque em campo, mas isso não significa que ele é um grande craque para fazer gestão. Ou ela pode ter sido medalhista olímpica, a melhor bloqueadora, a melhor sacadora, o melhor passe, mas isso não é garantia de que será um grande gestor. E aí 2 erros não formam um acerto. Não é porque os atuais gestores são ruins que novos gestores, também escolhidos sem critério, se tornarão bons. Eu me preocupo com essa questão quando eu escuto, por exemplo, olha, vamos ter uma comissão de tetracampeões. Às vezes foram grandes jogadores, mas não necessariamente são grandes gestores. A gente precisa separar a comissão gestora da comissão consultiva. Né? Você pode ter uma comissão de consultiva, ou seja, participantes nos processos decisórios, entendendo quais são as necessidades, representando os atletas. E você tem os representativos dos gestores. Então, por exemplo, o caso da Yane Marques, ela foi presidente da comissão de atletas do Comitê Olímpico e ela foi se capacitando. E ela hoje é vice-presidente capacitada. Então, e é uma mulher. Então, isso daí é uma representatividade, mais ou menos, do que você está falando, de que ela, no processo, ela construiu isso. E dentro do ambiente do esporte, do futebol, você tem muitos atletas que têm essa representatividade. O próprio Mauro Silva, como eu comentei aqui hoje, é o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Vários. A gente pode lembrar aqui do Edu Gaspar, exatamente, pode lembrar do Leonardo. Tem muita gente. Tem muita gente boa, né? E aí é esses, né, que obviamente você tem que separar. Você tem que fazer assim, aqui a gente tem um comitê gestor,
que é um comitê que pode, de repente, votar, ou um comitê que auxilia no processo decisório das entidades. E aí você tem as pessoas capacitadas. E o outro, você tem um comitê consultivo, é aquele que opina, que na vida dele... Que leva a sua experiência prática. a sua experiência prática. Então, eu sempre falo que não é o resultado em si, né? Eu preciso que o atleta seja o gestor daquela entidade, não é isso? E tudo isso é um processo, mas a gente precisa abrir e quebrar o estereótipo de que o atleta não está formado, que o atleta não está capacitado. Eu fui atleta amadora. Eu não fui atleta olímpica, eu fui atleta amadora de remo e fui atleta amadora do Fluminense. Eu sei o que é o esporte há 30 anos, né? Eu sei o que o esporte representou na minha vida, pagou minha faculdade. Hoje eu estou aqui como jornalista também, graças ao Flamengo. Então, tudo é um processo. Agora, a gente precisa entender que os atletas, eles têm a sua meia-culpa em termos de não se capacitarem? Também tem. A gente tem muito atleta que não quer estudar, que tem a oportunidade, não quer ver isso, não se prepara para o pós-carreira. A gente tem os atletas que... Então, a gente tem que separar, em qualquer ambiente, o joio do trigo. Os atletas que estão capacitados são aqueles atletas... A gente não pode ter um Ronaldo, por exemplo, fora de um processo decisório. Ele mostrou que dentro de campo ele é um atleta e fora do campo ele também é um representante. Então, aí você pode ver outros atletas de futebol que eventualmente não tenham essa representatividade de gestão, mas tem uma representatividade consultiva. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio e é uma questão de abrir as portas e, mais uma vez, nem sempre os que estão hoje sentados na cadeira, e vou te dizer que boa parte sabe o que está fazendo ou está formado para aquele cargo. De uma maneira geral, as federações no Brasil dos mais diversos esportes continuam como feudos familiares? Total. Elas de pai para filho. Então, é herança familiar. É herança familiar, porque a federação é poder. A federação, ela vota na confederação, qualquer modalidade, tá? Não estou dizendo futebol, não, estou dizendo qualquer modalidade. Mas não é nada contra se houver transparência, seriedade, gestão e impacto, né? Não tem problema você ter uma gestão de uma federação que vai de pai para filho e que o pai tenha feito um ótimo trabalho e que o filho também. Ótimo, beleza, mas o problema não é esse. O problema é que às vezes é um feudo de poder. O problema é quando o trabalho é ruim e se perpetua. Exatamente, esse é o problema. Chegou a hora do Giro SA, as notícias dos esportes e dos negócios, um oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Vamos lá. De volta com o CNN Esportes SA, recebendo Fabiana Bentes, presidente do Instituto Sou do Esporte. Você disse no bloco anterior que o Sou do Esporte já tem 10 anos monitorando as políticas públicas e privadas do esporte no Brasil. Num raio-x desses 10 anos, o esporte no Brasil melhorou ou piorou? Sem dúvida melhorou. É outro ambiente. A gente, há 10 anos, quando a gente começou a falar de governança no esporte, ninguém falava dessa pauta. Eu brinco que um presidente de confederação uma vez me encontrou e falou assim: você que analisa a governança, né? Eu falei, a gente ganhou medalha. Ele não fazia muita referência do que era a governança com a questão do resultado. Apesar de que a gente sabe que a partir de uma boa governança, de uma boa gestão, a gente vai ter melhores resultados, mas, né? Mas não necessariamente o resultado só vem com governança. Exatamente. Né? Às vezes tem o acaso. Exatamente. Esporte é esporte, né? Mas eu acho que, assim, a partir de 2016, a gente começou o projeto a Sou do Esporte em 2015, né? Essa análise de governança dessas entidades. A gente começou com uma premiação, as melhores, e eu trabalho com cultura organizacional, então a gente sempre falou das melhores, a gente nunca falou das piores, porque, como eu falei lá no início do programa, eu queria ver a pauta do esporte na editoria de esporte. Quem estava na pauta do crime eu não queria nem saber. Então, a gente trabalhou essa questão da premiação, da valorização, porque era importante para esses gestores que estavam fazendo um bom trabalho também serem reconhecidos, né? A governança, ela parte de um princípio de transparência, de prestação
de contas, de equidade, né, de modernização. Às vezes as pessoas falam assim, você tem uma modernização estatutária. O que é essa modernização? Eu coloquei um CEO e um conselho de administração. Aí eu pego lá o estatuto e falo, vem cá, o seu CEO não manda nada e o teu conselho de administração menos ainda. Você ainda centraliza as decisões. Então não é simplesmente colocar um conselho de administração, é como você compartilha esse poder, como esse processo decisório ele é compartilhado dentro da entidade. Então, as entidades esportivas, a gente, no primeiro ano, do primeiro ao sexto ano, nós analisamos os estatutos. E aquela coisa, meu avô sempre dizia, papel pintado aceita tudo. Então, a gente viu uma melhoria dos estatutos, a gente viu uma melhoria desse processo estatutário, as entidades cada vez mais aprimorando a sua gestão. E a gente falou assim, bom, agora é o momento de analisar as melhores práticas. Então, desde o sexto ano, a gente está no 10º ano da Sou do Esporte e do Prêmio Sou do Esporte, né? A gente chama o Prêmio do Esporte Brasileiro, que envolve modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas, futebol, enfim, e esportes. A gente analisa essas entidades a partir do estatuto como primeira fase, e a segunda fase da análise são os cases mesmo, são as melhores práticas dentro desses vetores de governança. Então, a gente tem uma parceria com a UI, com a Ernest Young, então ela faz a parte também de análise base estatutária. Então é um programa que valoriza muito quem está fazendo certo. E quem está fazendo certo no Brasil? É sempre bom destacar quem faz bem feito. Onde é que vocês perceberam nesses 10 anos as melhores curvas de evolução, de melhoria? Olha, a gente tem tênis de mesa, atletismo, vela, né, rugby. Então a gente tem entidades, vôlei, a gente vê as entidades, claro que nem todas estão no seu ambiente perfeito. Às vezes a gente tem um problema de gestão, às vezes a gente tem um probleminha de governança, às vezes a gente tem um problema de prática, mas a evolução ela é notória dentro de todo o ambiente, principalmente olímpico. O ambiente paralímpico, apesar de dar um resultado excepcional, ele tem menos complexidade do que o ambiente olímpico por causa das muitas confederações, das muitas federações e desse desdobramento. Mas o ambiente paralímpico também vem fazendo uma diferença muito grande. E eu acho que o acesso à informação, a questão da internet, a questão disso rodar muito rápido, está trazendo maior informação aos patrocinadores. Eu sempre falo isso para os gestores, olha só, os seus patrocinadores, para se manterem, precisam saber o que você está fazendo com o dinheiro. Já não existe isso de o cara simplesmente fechar os olhos para o que ele está fazendo, porque é a reputação desse patrocinador. E, ao mesmo tempo, para ele entrar na sua entidade, ele precisa ver resultado. Então, o Prêmio Sou do Esporte de Governança, já na sua 10ª edição, ele auxilia essa defesa dessas entidades, por exemplo, a manter o patrocínio ou continuar o patrocínio. Elas usam como se fosse um selo, um selo de qualidade em termos de governança. Tem que evoluir? Tem, mas nós estamos muito melhores. O que é que falta para o Brasil se tornar uma potência mundial do esporte? Seriedade. Pura seriedade. Entender o esporte como fator estratégico de desenvolvimento econômico, social, como capacitação das entidades esportivas, dos gestores esportivos, do seu próprio ecossistema. Por exemplo, a gente estava falando de capacitação, o Comitê Olímpico tem o CAGE, que é um curso de gestão muito bom, que serve para os atletas. Nós temos o Comitê Paralímpico, que tem um trabalho de pós-carreira excepcional. A CBF deveria utilizar com muito mais ênfase o CBF Academy, ou seja, focado nessa gestão. Então, a gente precisa pensar novamente no esporte como forma estratégica, em trazer as pessoas capacitadas, independente se foram atletas ou não, para a gestão e transparência, gente. Transparência, combate à corrupção no esporte, combate a assédio no esporte, combate a uma série de mazelas que ainda a gente tem dentro do ambiente esportivo que a gente precisa competir. Eu sempre falo o seguinte: a criança, quando entra no esporte, é para não sair. Quando uma criança entra e sai por qualquer razão, seja por um assédio, seja por falta de condição, seja porque ela não foi descoberta, ou seja porque ela não se adaptou naquela modalidade e ela poderia ir para outra, é porque nós falhamos como políticas públicas. Então, eu acho que existe uma construção intersetorial aí para o esporte brasileiro. Quando a gente fala de ciclo olímpico, no dia que termina um, começa o outro.
E, na verdade, quando termina um, já está começando o de 2 para frente, né? Hoje o Brasil já está cuidando do ciclo olímpico de Brisbane e no meio do caminho tem o ciclo olímpico de Los Angeles. Qual o impacto o Brasil pode sofrer com essa mudança da lei de incentivo para o atleta olímpico e para o esporte olímpico do Brasil? Descoberta de talentos. O atleta de hoje pode ser que seja, mas pode ser que não seja daqui a 8 anos, né? Então, quando você tem uma falha, é que eu falei, lá na base do sistema para levar esse atleta para cima, a gente tem muitas competições hoje, né? Ou seja, não é uma competição só do esporte. A gente tem uma competição contra o computador, a gente tem uma competição contra a falta de tempo dos pais para levar, a gente tem uma competição com a falta de recursos para levar essa criança e voltar com um lanche, a gente tem uma uma competição com a escola que às vezes não entende que o atleta precisa do seu momento, né, de desenvolvimento. Então a gente tem muitos senões hoje para o atleta não chegar lá. Mas a gente precisa efetivamente reestruturar esse pensamento, porque daqui a 8 anos a gente pode ser que seja muito mais difícil. O Marco Laporta, o atual presidente do Comitê Olímpico do Brasil, ele fala muito sobre essa questão da descoberta de talentos. A gente tem um problema hoje de, daqui a 8 anos, será que a Rebeca Andrade vai estar lá? E a gente precisa cuidar dos que estão, né, começando. Então, é um impacto já na base, já onde a gente precisa desenvolver. Fabiana, falando um pouquinho mais sobre o PIB do esporte, seu estudo indica aí 180 bi de relevância do esporte no Brasil, na nossa economia. Qual que é o potencial do esporte? Quanto que o esporte pode vir a representar ao final da próxima década? Olha, se a gente pegar hoje o resultado das confederações, elas representam, acho que 923, quase 1 bi. E, por exemplo, não tem uma representatividade dos clubes, né? As confederações são núcleos e os clubes são, né, projetos maiores, sociais, atléticos e tudo mais. Os clubes representam 8 bi. Né? Dentro do percentual, 4,41%, se eu não me engano, dentro do percentual geral do PIB. Nós não temos as escolas como fomentadores do esporte de alto rendimento. Nós precisamos investir na capacidade dos clubes, na capilaridade dos clubes, em termos de descoberta de talentos, em termos de magnitude. Nós precisamos auxiliar, digamos, os clubes ou as entidades governamentais na questão relacionada à pirataria. Nós precisamos auxiliar na questão de manipulação de resultados. Eu acho que o grande vilão das apostas é a questão de manipulação de resultados. Nós não podemos ser, digamos, hipócritas no sentido de as apostas não. As apostas geram emprego, né? Geram outros tipos de benefícios. Inclusive geram receita para o próprio esporte. Geram receita, exatamente, geram receita. Com patrocínio quanto com a parte tributária também de um percentual que é destinado. Do jeito que estava, não podia ficar sem parte tributária. Do jeito que vai ficar, a gente já começa, obviamente, tendo um impacto aí de responsabilidade das bets e tudo mais. Mas, por exemplo, eu estava conversando com Dominic, ele é do GovRisk, ele é do Reino Unido, essa semana. Ele falou que todo recurso oriundo de bets é para sustentar o Comitê Olímpico do Reino Unido. Então, assim, é saber aproveitar aquilo para agir em benefício da nossa sociedade. A gente não pode pensar que não vai regulamentar bets ou que as bets são problemas e dar espaço para os piratas, né? Então, a gente precisa levar o assunto de bets muito a sério, precisa trabalhar muito a questão de manipulação de resultados. E a gente precisa entender que o ecossistema de bets pode beneficiar o esporte dentro das suas características e dentro das suas limitações e dentro das suas responsabilidades. Mas, assim, o nosso potencial de crescimento, é o que eu falo, a gente tem muitos senões. É um problema de não ver o esporte estrategicamente, é um problema de não implementar políticas eficientes, é um problema de um ministério ainda aquém da sua capacidade de gerar recursos, gerar negócios e etc. O Ministério do Esporte ainda enfraquecido dentro do ambiente ministerial de governos. Se a gente melhorar tudo, eu acho que a gente dobra. Então, eu acho que eu sou bem esperançosa porque o esporte é um motor
incrível para a economia do país e de qualquer país. Gente, Estados Unidos e China não olham o esporte socialmente, eles olham o esporte economicamente. Como negócio. Como negócio. Muito obrigado. Conversei com Fabiana Bentes, que é presidente do Instituto Sou do Esporte. O CNN Esportes S.A. teve oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Na próxima semana estaremos de volta com mais um entrevistado ou entrevistada falando do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até lá.